Corpos, restos mortais desses seres aqui? Tem, mas sempre escondido pelos órgãos militares, porque eles imprimem esse acobertamento desde a década de 40. Então, por exemplo... O caso de Varginha. Sim. O policial que pegou lá morreu depois, tem um papo desse? Um dos policiais da Polícia Militar, que era o Marco Elixerezi, ele veio a falecer. Após ter contato, supostamente ter contato? Supostamente infectado pela criatura. Certo. Agora, sim, que ele capturou a criatura, isso a gente não tem dúvidas. Realmente ele capturou. Quem não tem dúvida? Os pesquisadores que investigaram o caso, que não, é o grupo do 7. Eu tenho dúvida, porque eu não estava lá. Tô dizendo, quem tem certeza que ele pegou? Eu tenho certeza absoluta. Mas a justiça, a lei diz que ele capturou? A lei nunca vai falar, não sei. Porque eles acobertam. Assim, o Exército na época acobertou, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o pessoal que trabalhava no hospital onde essa criatura foi levada antes de falecer também negam. Então essa criatura... Depois foi para a Unicamp, em Campinas, e lá eles negam também, embora a gente conseguiu 2 enfermeiras lá que viram a criatura e deram depoimento para nós. Conta esses depoimentos na revista? No site? Tem numa revista, é a revista número 7. Mas tem vídeo delas falando no seu canal? Não, só o depoimento. Agora, vídeo a gente gravou com um militar, né, falando da captura, que ele teria capturado essa criatura. Ou seja, imagens da criatura, elas existem, mas os ufólogos não têm isso em mãos para apresentar. Tem? O Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro? Tem. A Polícia Militar... O Bolsonaro sabe disso, por exemplo? Certeza que sabe. Porque, assim, todos os presidentes são contextualizados a respeito do fenômeno, só que até um certo nível. Porque se acontecer uma invasão ou algum objeto voador não identificado invada o espaço aéreo brasileiro, a segurança nacional está em xeque. Então, o que acontece? O ministro da Aeronáutica, ou seja, quem for que está ali no poder, ele vai entrar em contato imediatamente com o presidente da República, ou quem tiver ali, o substituto, o seu vice, sei lá, e vai falar para ele, está acontecendo isso, posso mandar os caças de interceptação? Porque tem que vir a ordem do presidente da República. Mas no Brasil isso não acontece. Quase. Aconteceu. Quando? No dia 19 de maio de 1986, o ministro da Aeronáutica, Octávio Júlio Moreira Lima, ligou para o Sarney, presidente Sarney, e falou, olha, tem mais de 2 dezenas de objetos voadores não identificados que já foram detectados em 3 tipos diferentes de radares e estão aí, sobre São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro. Posso mandar caça de interceptação? O Sarney falou, manda ver. Isso foi à noite. Aí eles mandaram o caça F-5, Mirage, e tentaram interceptar esses objetos. Só que os objetos foram embora. E depois começaram a Mas existe alguma declaração do Sarney falando isso? Oficial na televisão, na internet você acha aí. Ele foi falando? Na Noite Oficial dos OVNIs. Tem nos jornais que saíram na época, jornais tanto impressos como televisivos. Existem livros que relatam esse tipo de coisa. E tem um relatório oficial da Aeronáutica Brasileira, hoje disponibilizado no Arquivo Nacional, no Coreg, lá em Brasília, onde você tem várias páginas e eles relatam, inclusive trazendo o depoimento, as transcrições de comunicações entre torre de controle e pilotos, porque hoje esse material de 19 de maio de 86 e dias subsequentes estão liberados para a população ter acesso a esse material. Ou seja, a aeronáutica perseguiu, o fato é real, aconteceu e durou cerca de 10 dias essa onda, sendo que ela terminou no dia 29 de maio de 1986 sobre Santos, quando um objeto maior apareceu lá, foi detectado novamente no radar. O sargento Mota, lá na torre de controle de São José dos Campos, detectou isso, entrou em contato com Brasília, com São Paulo, e aí eles falaram, não, nós já estamos vendo aqui e tal, só que resolveram no dia 29 não mandar mais os caças, porque não teve efetividade nenhuma, né? O que você acha que existe no Brasil, primeiro vamos falar no Brasil, se você tivesse acesso, se você fosse o presidente,
Se você quisesse descobrir alguma coisa, onde você iria? Na Unicamp? Onde é que está Então, a prova? eu vou te falar três lugares. Biologicamente, quando ocorre alguma coisa que tem alguma evidência biológica, alguma pessoa é morta dentro de um incidente desse, e aí ficou alguma coisa esquisita ali, ou um ser híbrido que foi gerado, que isso tem também, aí é Unicamp. Tudo vai para a Unicamp, biológico. Tecnológico, para onde que vai? Vai para o CTA, lá em São José dos Campos. Então tem lá e tem a Barreira do Inferno também. O Exército Brasileiro manda para esses lugares. Não só o Exército, Marinha e a Aeronáutica centraliza num determinado local. Do Brasil todo, tá Isso. lá. A criatura de Varginha, por exemplo, depois que ela passou pela Unicamp, Onde são os restos mortais dela, na sua opinião? elas foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram lá e levaram isso aí embora. Uma criatura, pelo menos a gente tem essa informação, foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha, que fica na cidade de Iperó, São Paulo, e lá foi uma criatura dessas. Pode ser que esteja lá. Então, o primeiro lugar que eu gostaria de visitar é Iperó, porque com certeza lá tem alguma criatura, alguma coisa a respeito de Varginha. Eu já tive informações de pessoas da inteligência que falam que embaixo do prédio da ABIN existem coisas relacionadas ao fenômeno ufológico que seriam mais concretas, ou seja, fragmentos de naves, pedaços, coisas estranhas e corpos de supostos tripulantes aí desses objetos. No caso do Brasil, o presidente sabe disso. Sabe? No caso dos Estados Unidos, também? Sabe. Por isso que ele pediu a liberação. Mas eu acho que o que eles vão liberar Mas nos Estados Unidos você não acha que tem tão profundo, você não acha que vai nos ser Estados algo Unidos- mais raso. Você acha que nos Estados Unidos tem um departamento que nem o próprio presidente tem acesso às coisas? Tem. Tem? Como é que Tem. chama o departamento? Antigamente era a famigerada Área 51. Tá. Só que hoje eles já criaram a Área 52 e a Área 53, que são bases militares de alto segredo que geralmente são subterrâneos. Vários andares para baixo, né? E por que a Área 51 é a mais divulgada, né? Se você procurar na internet e o assunto ufologia, a Área 51, ela é a mais divulgada, porque tinha um funcionário da Área 51 que resolveu dar com a língua nos dentes, que é o Bob Lazar. Então, o Bob Lazar diz que trabalhou lá, trabalhou com naves, com algumas substâncias químicas que não constavam da tabela periódica. Hoje ela já está incorporada na tabela periódica pelos russos, tá? Então, existia lá um determinado elemento. E a Área 51, alguns tempos atrás, colocaram uma brincadeira na internet, fazendo lá uma campanha para todo mundo aderir e invadir a Área 51. Quer dizer, era uma brincadeira que algumas pessoas levaram a sério e acabaram indo para lá, embora era uma brincadeira. Mas aí o que acontece? O próprio governo norte-americano se manifestou dizendo, se forem tentar invadir, a gente vai mandar bala. Por isso que eles já mudaram as tecnologias, se tiver alguma nave, alguma coisa da Área 51, para 52 e 53. Ou seja, na Área 51, hoje a gente não vai ter muita coisa lá, não. Edson, você viu um paralelepípedo comprido de metal? Chegou a ver isso aí? Sim. Metálico, que foi achado em Utah? Em Utah, isso. O que era isso aí? Era uma obra de um artista. Não plástico. era nada... Não, nada alienígena, nada relacionado ao fenômeno OVNI. Mas o pessoal achou que era? Algumas pessoas. Sim, porque você vai no deserto de Utah e nessa região aqui é muito árido. Sim. Então você vai andando lá, que só tem rocha, só tem caverna, pintura rupestre. E aí de repente você acha um obelisco lá, uma tipo placa. Um obelisco de prata. Então, mas pessoal... é um artista. Você viu um vídeo, ele se popularizou nos anos 90, acho que o Fantástico mostrou o vídeo. É uma criatura fazendo uma autópsia. Sabe desse vídeo? Sei. Esse vídeo de que é? É de agosto de 1995. Foi um produtor de cinema chamado Ray Santilli. É mentira esse vídeo? Totalmente fake. Ele fez essa brincadeira
mas ela tinha um objetivo naquela época, em 95, que era servir como um termômetro para saber como que a população mundial, porque aquilo foi divulgado no mundo inteiro simultaneamente, né? Ele ganhou uma grana com esse vídeo aí. Que é um vídeo preto e branco, como se fosse antigo o vídeo, né? Isso, e era uma espécie de uma autópsia, né? Sim. Que eles falaram que era a autópsia de Roswell, que é do famoso caso de Roswell de 47. E na verdade aquele era um termômetro para medir como que as pessoas... Aquele vídeo não é de um extraterrestre. Não, aquilo é uma montagem, é um fake mesmo, né? É uma produção cinematográfica. Pô, mas a gente não tem um vídeo de um extraterrestre? De um ser extraterrestre? Existem alguns vídeos que são considerados como autênticos. Né? Por exemplo, tem uns vídeos de 1990 que mostra uma criatura assim tendo alguns espasmos dentro de uma base militar norte-americana. Mas, assim, não tem como você falar 100% de certeza, porque vídeos ou fotos de supostos alienígenas sempre serão supostos. Não tem como você comprovar, a não ser que os militares, os governos venham a público e reconheçam abertamente o fenômeno, como outros países já estão fazendo. Qual? Por exemplo, a França já reconheceu isso há muito tempo, o Uruguai, a França reconheceu o quê? A Bélgica, o fenômeno OVNI. OVNI sim, que a gente falou que o OVNI é objeto voador não identificado. Mas não é extraterrestre. Sim, mas o fenômeno OVNI pode ter uma relação, uma correlação com o extraterrestre. Mas aí pode. É isso que eu gostaria de ter uma... Eu sei que estou pedindo uma coisa que talvez seja... Mas assim, que você fala assim, você falou pra alguém, vou te dar um caso. Aí o cara fala, mano, imagina que você chegou pra um cara, que o cara falou, pô, eu não acreditava, mas agora você me falou isso, você mostrou isso, agora eu acredito. Eu vou te dar um caso. O cara que tá em dúvida... Eu vou te dar um caso que aconteceu com russos, cosmonautas russos, no espaço. Então a Salyut 6, ela estava lá no espaço, os cosmonautas e tal, e de repente um objeto voador não identificado, uma nave, se aproximou da Salyut e pelas janelas eles viram quando os seres saíram para fora e chegaram a trocar sinais. Tchau! Tchauzinho, com essas criaturas. Isso é um fato real que aconteceu quando eles voltaram, os cosmonautas, foi feita uma reunião junto com o presidente da Rússia, né, da União Soviética na época, e também o pessoal de inteligência da agência espacial, para eles estarem relatando tudo isso que aconteceu. Ou seja, aconteceu um caso de terceiro grau no espaço com a Salyut 6. Terceiro todo grau, esse material, o que é o primeiro, segundo e terceiro grau? Qual que é a diferença? É que eles tiveram contato e interação com os tripulantes daquele Qual é o grau máximo? Daquela nave. A gente fala de quarto grau, que é quando a pessoa ela é abduzida, levada a bordo das naves. Com contato físico, assim. E aí ela passa por exames clínicos, pode sofrer algum tipo de implante. Você já conversou com alguma pessoa com uma idade relativamente jovem, com suas faculdades mentais plenas, que falou assim, olha, eu vi, eu conversei, eu falei, não com uma nave, mas com um ser, eu vi, por exemplo, essas pessoas que capturaram este ser de Varginha, você já conversou com alguém assim? Sim. Eu falei com um dos militares recentemente que esteve a 1,5 metro da criatura. Como ele olhando nos olhos Então me conta dela. O que ele te falou. Ele contou que participou, né, dessa captura, né, foi feita uma operação em forma de V e foi retirado... Como né, assim uma operação por forma de V? Não entendi. Eles geralmente... porque assim, a criatura estava dentro de uma mata. Né, lá no Jardim Andere, que é um bairro lá de Varginha, existe uma mata, tem um barranco e muitas das criaturas se alojaram ali. Eram muitas? Eram muitas. Foram feitas operações no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96 para capturar essas criaturas. Alguns militares da ESA, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, coordenadas pelo Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei, e também alguns outros militares cedidos de outras bases de Belo Horizonte. Eram que ajudaram. Quantos... Foram, assim, uma das operações eles capturaram 2 criaturas.
uma viva e uma morta. Teve outra operação que capturaram uma outra criatura. Foram várias criaturas. Foram várias criaturas? Várias criaturas. E todas essas criaturas foram para os Estados Unidos? Não. Teve uma que eu te falei que foi para Iperó, que a gente tem informação que foi para Iperó. Se foi para algum outro lugar, a gente não tem a informação. Você sabe se essas criaturas tinham um traje, uma roupa de... Não, não tinham. E como é que é isso, cara? Elas eram, por exemplo, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar o desenho da criatura de meio que um macaco, de Varginha. assim? Por exemplo, aqui foram desenhos feitos na época do que as meninas viram, né, encostada no muro, mas o que eu quero te mostrar... Mas tinha pelo? Tinha uma das criaturas que tinha pelo. Ela tinha os olhos vermelhos, os calombinhos na cabeça. Mas o que eu quero te mostrar são desenhos feitos por militares, porque aí eles trazem uma realidade do que eles viram, né, porque eles estiveram bem próximo. Então a criatura era assim, bem feia, era marrom escura, com protuberâncias da cabeça, olho vermelho, 3 dedos nas mãos e 2 dedos nos pés. Isso aqui foi um desenho feito por um militar que capturou, ele até colocou aqui, parecia 100 polegar, só tinha 3 dedos, a criatura até fazia assim. Como é que é? Fazia assim, ela não tinha os polegares, né? E aqui é um outro desenho que foi um militar que me escreveu naquela época, em julho de 1996. Você acha que isso aqui seria um tipo de um cachorro deles? É uma espécie de robô biológico, vamos dizer assim, ou um animal que cumpria uma determinada programação para seres mais evoluídos que provavelmente foram resgatados. Quem deu azar foi o cachorrinho do ET, né? E esse desenho aqui que o militar me fez na época, escrevendo essa carta datada de 22 de julho de 96, ele falava que em julho... Posso ver? Aqui, ó. Então isso aqui é um material histórico que foi enviado por um dos militares. Tem muitos militares agora tendo coragem de abrir mais um pouco e a gente colocar mais uma peça do quebra-cabeça de Varginha. E por quê? Porque o caso fez 25 anos. Então muitos documentos que foram classificados perdem essa classificação com 25 anos. Tem outros que têm uma classificação maior que aí vai demorar mais um pouco de tempo. Mas a gente não tem dúvidas de que alguma coisa aconteceu em Varginha. Uma nave caiu, que alguma coisa aconteceu. Criaturas foram capturadas. E uma nave caiu. Caiu. Inclusive, mas você não cogita, é isso que eu quero. A nave foi vista pela Oralina de Freitas e pelo não existe a Eurico possibilidade disso ser... Isso aqui, ó. Esse casal aqui, ó. Oralina de Freitas e Eurico de Freitas, eles viram a nave, ó lá. Isso não pode ser um ser... um macaco diferente? Você está entendendo? Sim, temos que abrir... animal com algum mutação, tipo de mutação. Então, vamos abrir as hipóteses. Uma hipótese, mas como existe a nave, o OVNI, várias pessoas viram, entendeu? Eu posso te falar que são centenas de depoimentos, não só dos militares, como também de civis da região que falam da nave e falam dos seres.